Olá, boa noite. Tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou Andréa Giuliani e é uma grande honra estar aqui com vocês essa noite, apresentando o 14º Tricotando Negócios, um programa especialmente dedicado ao universo do empreendedorismo feminino. E hoje aqui no programa teremos a participação de duas grandes empreendedoras. Uma delas é a Sandra Cavalcante, que criou o canal Dicas da Patroa, você deve conhecer. Um blog com dicas incríveis de casa para facilitar o dia a dia das mulheres que quase não têm tempo de resolver problemas caseiros, com dicas simples e práticas que vão desde retirar um risco no celular até conselhos amorosos. A nossa outra convidada é a Juliana Leite, da empresa Leite Law, que após passar um período no Canadá, São Martin e Caribe, e acabou se instalando em Miami como advogada. Ela retornou ao Brasil em 2004, atuou como atriz na Rede Record de televisão e em seguida se formou como advogada em 2007. Então, o programa de hoje está como sempre, está imperdível, com duas grandes empresárias aqui e logo nós já vamos começar agora. Gente, eu fico sempre muito empolgada quando eu vejo empreendedoras que começaram do nada e se destacaram no mercado com sucesso. E eu fico ainda mais feliz quando eu vejo brasileiras que resolveram empreender de forma diferenciada, quer seja no âmbito virtual ou até em âmbito internacional. E por conta disso, hoje eu estou super lisonjeada e curiosa em conhecer a história de empreendedorismo dessas nossas duas convidadas. A Sandra Cavalcante, que já tinha uma empresa, mas mesmo assim empreendeu através das redes sociais. E a Juliana Leite, que empreendeu lá nos Estados Unidos. Bom, o assunto está recheado hoje aqui, viu, gente? Boa noite, meninas. Tudo bem com vocês? Boa noite, Boa Andréia. noite. Obrigada pela presença, viu? Presença ilustre de internacional, que veio direto de Miami. E a Sandra veio lá do Rio de Janeiro para contar a história de vocês. Então, muito obrigada, viu, pela agenda de vocês. Prazer é todo meu. Obrigada, meninas. Juliana, eu quero começar com você. A Juliana é minha amiga lá de Miami. Ela estava aqui de passagem por São Paulo e eu já aproveitou aqui para dar uma passadinha no programa e contar para a gente como é empreender nos Estados Unidos. Você, que é nosso telespectador aqui do Tricotando Negócios, já teve uma experiência quando duas outras colegas minhas, a Cláudia Neca e a Beatriz Naus, aliás, um beijo para vocês, lindonas, elas já estiveram aqui contando a história delas, de como foi empreender em terras americanas. Então agora a Ju vai contar pra gente aqui que ela abriu um próprio escritório dela de direito, lá na Flórida, o Leite Law, e ela é uma grande parceira do meu escritório de advocacia aqui no Brasil, Juliana Advogados, e a gente sempre troca figurinhas em casos internacionais de investimento nos Estados Unidos, imigração, enfim. E ela também possui uma outra empresa, que é a Gaia International Realty, que é especializada em comercialização de imóveis. Nossa, Juliana, quanta coisa, minha filha. O que é essa história toda? Você, conta pra gente essa história. Você é brasileira e foi para os Estados Unidos e empreendeu lá nos Estados Unidos. Como é essa vontade? Foi um sonho que você tinha de empreender fora do país? Me conta assim, como você começou, Ju? Porque você tem uma história fantástica. Na verdade, Andréia, eu fui para os Estados Unidos porque eu queria ter uma educação para que eu pudesse ser uma advogada internacional, o que eu não tive na faculdade aqui no Brasil. Tá. Então, a priori, eu ia para ficar um ano fazendo um mestrado e retornaria ao Brasil. Só que eu me apaixonei pela Flórida, Miami tem uma qualidade de vida maravilhosa, o clima é sensacional, apesar de ter furacão de vez em quando, acabei de sobreviver um. Mas é só o ano inteiro, a gente chama de a capital da América Latina, então lembra um pouco o Brasil. A piada é que a gente consegue até ir para os Estados Unidos de carro de Miami, entendeu? Então é uma cidade leve, eu me apaixonei e resolvi ficar. Então, eu fiz toda a faculdade lá, né? A faculdade de Direito lá é considerada um mestrado. Então, não são 5 anos como são nos Estados Unidos, e aqui no Brasil. E como eu já era advogada... Você já era advogada no Brasil? Já era advogada aqui. Tá. Mantenho, inclusive, a minha OAB ativa, né? Legal. Porque sempre tem americanos ou estrangeiros querendo empreender no Brasil, enfim, abrir empresas. A gente dá essa assessoria também. Sim. Então, eu resolvi me formar, fiz 2 anos e meio de faculdade, porque eu já era advogada, eles me deram alguns créditos. E consegui... E aí tinha a questão da imigração, porque eu era estudante, mas eu consegui um trabalho
consegui um visto de trabalho e consegui o green card. E quando eu consegui o green card foi a minha euforia, né? Porque quando você está com visto de trabalho, você está linkado a um empregador X. E eu comecei a trabalhar na área legal nos Estados Unidos e comecei a perceber o quão o país é pró-empreendedorismo. Ele não é como o Brasil, que tem essas leis protecionistas, trabalhistas, que obviamente mudou recentemente, mas lá é tudo muito fácil, é muito desburocratizado. Então, eu, depois de um ano e meio trabalhando para uma firma, eu resolvi empreender, eu resolvi abrir o meu próprio escritório. Então, hoje em dia, a minha firma já está com 5 anos que a gente está aberto. Legal. O foco justamente considerando essa experiência que eu tive, o foco nosso hoje é ajudarmos e assessorarmos os brasileiros que querem internacionalizar os seus negócios, que querem se estabelecer nos Estados Unidos. Então, a gente faz toda a assessoria na parte de imigração, na parte societária corporativa, né, em incorporação de empresas, assessoria empresarial e a parte imobiliária também, que Miami é um lugar sensacional para fazer-se investimentos imobiliários, né? Teve uma crise há 10 anos atrás e depois disso eu nunca vi uma recuperação tão rápida no mercado nos Estados Unidos. Então, eu moro, por exemplo, para quem conhece Miami, eu moro na área da Brickell. E a Brickell tem 3 anos que ela virou um canteiro de obras, assim, de torres e torres de novos empreendimentos, tanto comerciais quanto residenciais, maravilhosos, crescendo. Então, é uma área muito pujante do mercado americano. Por isso que eu comecei a me envolver também na parte comercial do real estate. Nos Estados Unidos, a pessoa do cartório nas relações imobiliárias sou eu, é o advogado, né? Então, o que a gente fala de closing. Quando você compra um apartamento, você precisa que um advogado faça a escritura, faça o registro. Então, nós advogados fazemos toda essa assessoria. E aí eu comecei a me apaixonar por essa parte de real estate, resolvi pegar uma licença de corretora para eu mesmo poder brincar e fazer meus próprios investimentos pessoais no real estate. E em 2 anos eu me tornei broker e resolvi abrir a Gaia, justamente para assessorar brasileiros que querem investir no mercado imobiliário lá, e não só na parte de comprar um apartamento, para eventualmente passar umas férias, investir mesmo. Tem várias formas de investimentos imobiliários, né? Tem gente que compra propriedades que estão, a gente chama de distress, propriedades que estão abaixo do valor de mercado, em leilões, reformam essas casas e revendem, investimentos comerciais. Então, eu vi uma grande oportunidade de empreender também nessa parte imobiliária, por isso que eu resolvi abrir a Gaia. Então, hoje a gente consegue dar essa assessoria one-stop shop, eu diria assim, né? Você pode ter uma broker que entende do direito, que vai fazer seu fechamento e que conhece a parte comercial. Legal. Então, estamos indo muito bem. Mas olha só, gente, ela fala assim, parece que é fácil, né? Ela já era advogada no Brasil com a OAB, então a gente já sabe que não é fácil se formar num país como o nosso, ainda mais já ser qualificado para a OAB. Depois ela foi para os Estados Unidos e fez o mestrado. Arrumou emprego. Não é fácil arrumar emprego lá não, viu, gente? A gente acha que ir para os Estados Unidos é tudo um sonho, mas se você não for de uma forma lícita, uma forma com o visto correto, você não consegue ficar. Então, ela foi para lá para arrumar um emprego e depois, com esse emprego, que ela conseguiu o green card e abriu um escritório de advocacia. Juliana, parabéns, a sua história é uma trajetória de muito sucesso. E agora, inclusive, ela também tem a licença de Realtor, né? E a licença de Realtor, gente, não é fácil. Não é igual aqui no Brasil, lá, que faz a prova, do Cresce e a prova. Lá tem que estudar muito, a dificuldade, tem que entender toda a legislação, porque como a gente já comentou aqui no programa, o Realtor, ele é totalmente responsável na venda de um imóvel, né, Gil? Na verdade, são duas partes. Você começa como Realtor, que é a licença simples de corretor, mas o Realtor, ele precisa ter um broker. Todo Realtor precisa ser associado a um broker, que o broker é a pessoa que é o dono da imobiliária, que entende melhor da transação e que é responsável pelo broker, pelo Realtor, para ensinar e tal. E você só consegue se tornar broker depois de 2 anos que você tem essa licença ativa
de Realtor. Ah, entendeu? Então, assim, ó, então ela primeiro foi Realtor, depois ela foi Broker. Estou aprendendo até mais hoje aqui, que eu não sabia dessa história. Muito legal. Então, ela teve vários assim, passos para galgar a carreira dela e foi um sucesso. E, Ju, agora uma curiosidade para o nosso telespectador. Abrir o escritório de advocacia lá na Flórida, no caso, você acha que é mais fácil, é mais burocrático, menos burocrático que no Brasil? Até para a gente dar uma diferenciada na questão do empreendedorismo no Brasil e no empreendedorismo lá nos Estados Unidos. Eu acredito que tudo nos Estados Unidos é menos burocrático do que aqui no Brasil, sem dúvida, né? A gente tem algumas regras. O Florida Bar é a OAB americana, né? A OAB da Flórida, digamos. Então, ela tem regras éticas que são muito importantes de serem observadas. E uma delas é que você precisa ser um advogado licenciado na Flórida para você poder abrir um escritório na Flórida. Porque nos Estados Unidos são 51 estados, você Sim. obviamente quando você faz a prova, você tem a prova a nível estadual e a nível federal. Né? Você pode praticar a lei federal. Eu, por exemplo, sou licenciada na Flórida, mas eu posso praticar a lei federal, imigração, lei de falências. Eu posso fazer esse tipo de serviço nos Estados Unidos inteiro porque é a mesma lei. Mas na Flórida, para você ter um escritório de direito na Flórida, você lida muito com direito estadual. Então, você precisa ser licenciado na Flórida. E você precisa ter a faculdade inteira na Flórida para você poder ter um escritório. Eu não posso me associar a um empreendedor brasileiro que queira investir um capital para abrir um escritório em parceria comigo na Flórida. Por quê? Pela lei do Florida Bar, a pessoa que não é licenciada não pode lucrar com o trabalho de uma pessoa que é licenciada. Então, tem que observar essa questão da lei da Flórida, especialmente, né, para poder abrir um escritório de advocacia lá. Que bacana, Ju, parabéns, viu? Muito legal a tua trajetória. Mas olha, eu vou falar, muita dedicação. Sim, muita com dedicação, muito estudo, enfim, muita dedicação mesmo. Não é fácil, mas quando a gente quer, a gente faz acontecer. Lógico. Não é isso? Lógico. Principalmente porque, apesar de ser mulher e estrangeira, você está competindo com os advogados americanos, locais, que têm o inglês como seu principal idioma. Então, quando eu fiz o Florida Bar, a prova, por exemplo, que é a prova da OAB, eu estava concorrendo com essas pessoas. Então, tem que se dedicar mais ainda. Então, é isso mesmo que eu ia tocar nesse assunto. Você sente que você, por ser brasileira, que você está entrando no mercado deles. Como é que é essa questão? Você sente algum tipo, vamos dizer assim, de preconceito quando você vai empreender? Você acha que tem isso lá? O que acontece, Andréia, é que a gente acaba ficando mais no grupo da gente, digamos assim. Então, eu tenho poucos clientes americanos, a maioria dos meus clientes são brasileiros. Eu tenho, enfim, eu falo outros idiomas também. Então, eu sou muito especializada em atender estrangeiros que querem ir para os Estados Unidos, não só brasileiros, mas argentinos, venezuelanos, europeus, australianos. Então, é um nicho diferenciado. Eu acho que os clientes brasileiros gostam muito de lidar comigo pelo fato de eu ser licenciada no Brasil. Sim. Eu sei pensar como um brasileiro, eu sou flexível na minha forma de cobranças, coisas que os advogados americanos não são. Então, você tem que aproveitar esse nicho e não estar tão no mercado dos americanos advogados. Assim. Eu tento buscar mais a comunidade latina, que a gente se identifica mais. Lógico. E agora conta aqui para o pessoal do nosso público, como é abrir uma empresa nos Estados Unidos? Quanto tempo leva, as dificuldades e as facilidades? Porque é totalmente diferente do que aqui do Brasil, gente. Conta para mim, Ju, como que é a sua sensibilidade com isso lá? Não, a abertura de empresa lá realmente é muito mais fácil do que aqui no Brasil, né? A gente faz bastante esse serviço, tanto empresas nos Estados Unidos, como empresa em outras jurisdições, a gente dá sempre essa assessoria e realmente eu consigo fazer uma empresa para você em 2, 3 dias, se for uma empresa simples da Flórida, né? Talvez demore um pouco mais para tirar o Tax ID, que é o CNPJ da empresa, por ser uma pessoa estrangeira que não tenha um Social Security, que é o CPF local. Talvez demore 2 semanas para ter esse Tax ID, que é o que você precisa para abrir uma conta no banco. Mas para a empresa estar incorporada e operando, 2, 3 dias no máximo.
A gente já falou sobre isso aqui e eu gosto de perguntar de novo para confirmar, porque assim são pessoas diferentes que vêm dos Estados Unidos e falam, para a gente falar que não está falando mentira. É brutal a diferença em empreender no Brasil e empreender nos Estados Unidos. E com relação à burocracia, você pode mandar tudo por e-mail. Né? Não precisa daquela monte de cópia autenticada de um lado, cópia autenticada do outro, e carimba aqui, carimba lá. Não é verdade, Ju? As coisas são assim, não é? São porque o americano parte do princípio que você é confiável. Isso. Aqui, né, por exemplo, uma coisa que eu acho interessante, quando eu preparo um contrato social, às vezes o contrato social tem 25 páginas. O brasileiro faz questão de iniciar todas as páginas. Lá nos Estados Unidos não é a cultura, porque ninguém acha que alguém vai trocar alguma página, entendeu? Então o costume é assinar só na última página. Você fala iniciar, rubricar embaixo? Rubricar. Quando tem um contrato aqui, você não rubrica todas as páginas? Lá rubrica. não, você só assina no final. Né? Então, eu percebo essa diferença. É menos burocratizado porque as pessoas acham que as pessoas são confiáveis e que, até provar o contrário, aquilo que você está assinando, que você está falando é correto, entendeu? Eu acho que um problema grande aqui no nosso país, infelizmente, é a burocracia. Eu falo a burocracia, porque isso atrapalha muito os nossos negócios. Essa flexibilidade que eles têm lá e essa confiabilidade no trato, nos contratos, ajuda muito o nosso dia do empreendedor. E essa eu acho que é a maior, e assim, eu tiro meu chapéu para os americanos, por isso que eu gosto de sempre trazer colegas minhas que estão lá fora e que já empreenderam para contar justamente essa diferença, que é gritante, né, Ju? Gritante. E para fechar a empresa? Aqui no Brasil, às vezes, demora 2, 3 meses para poder fechar uma empresa. Quando consegue fechar, né? Exatamente. Lá nos Estados Unidos, não. Também é um processo super simples, né? Enfim, tem que saber o que está fazendo, mas não é uma coisa que demora dias e nem tem um custo muito alto, é mais fácil. Pois é. Pessoal, o programa está só começando. No próximo bloco, a gente vai contar a história da Sandra Cavalcante e a gente volta já já. Aguarda um minutinho aí. Agora, como sempre, é a hora do nosso feedback. Hoje é o relato da nossa querida Tânia Gomes, da empresa 3334, que semana passada esteve aqui conosco e contou a história fantástica de startup dela e ela deixou um recadinho sobre a participação no programa. Vamos ver? Oi pessoal, tô Tricotando Negócios, oi Andréia, tô passando para deixar um beijo, agradecer a recepção calorosa que vocês tiveram comigo na semana passada, agradecer as meninas que me mandaram mensagem porque assistiram o programa. E dizer que eu tenho muito orgulho de ver uma mulher à frente de um programa que pode empoderar outras mulheres. Sucesso para vocês e contem sempre comigo, viu? Um beijo! Vamos contar sempre com você sim, viu, Tânia? Muito obrigada pelo seu feedback. Eu fico muito feliz pela sua participação no programa e espero que ainda mais frutos surjam aí na 33T4, viu? Grande beijo! E agora, gente, eu quero conversar com a Sandra Cavalcante, que ela começou a história de empreendedorismo dela assim, desde pequenininha, com uma empresa chamada Holiday. E eu queria que ela contasse ela mesma pra gente como é que começou ela no empreendedorismo. Sandra, tudo bem com você? Tudo bem, boa noite. Boa noite, obrigada, viu, mais uma vez, por você estar aqui com a gente. É um prazer. Sandra, você tem também, como a Juliana aqui, um monte de histórias sobre empreendedorismo. Então eu queria que você mesmo começasse e contasse pra gente como é que você começou a empreender. Conta pra gente. Bem, eu acho que eu me vejo empreendedora desde criança, né? Como bem você disse. Eu tive conta em banco com 12 anos de idade. Nossa! Minha mãe já assinava embaixo. Que então, legal! Eu sempre fui muito de criar coisas. E conforme eu ia criando e eu via que o resultado não ia chegar onde eu queria, eu transformava aquilo numa nova receita. Então sempre dava certo alguma coisa. Que legal! E com isso eu fui indo, desde pequenininha, aos 18 anos de idade. Surgiu a ideia de montar uma empresa de, antigamente a gente dizia dedetização, né? Sim. Mas logo eu enxerguei um outro momento desse negócio e transformei ela numa empresa de qualidade ambiental, ecologicamente correta. Onde ninguém falava disso. Você já começou o negócio inovando no nome, no segmento, já desde pequenininha inovando, muito bem. Exatamente. Eu tinha 18 anos de idade. 18 anos? Hoje eu tenho 44 para 45. Que legal. E aí eu fui dirigir associações depois e tal, mas todo mundo falava, não,
Você é louca, você é sonhadora, isso não funciona assim. Hoje só se fala nisso. Sim, verdade. Qualidade ambiental, Sim. baixo impacto no ambiente. Sim. E eu sempre bati nessa tecla de que controle de pragas, higienização, é bom senso. É você chegar num ambiente, analisar o ambiente para você criar uma estratégia de controle. Né? E as dedetizadoras mandavam os funcionários para os ambientes jogar veneno. Não era esse o meu propósito. Então eu já tinha uma outra consciência. Uma consciência mais ecológica, mais ligada ao lado da sustentabilidade. Que bacana, nossa. Já... E aí isso deve ter sido um grande diferencial no mercado de detetização, como você mesmo disse. Foi. Eu sou sozinha na empresa, né? E desde então, o primeiro cliente, eu montei a empresa e falei, bom, onde é que eu vou vender isso? Tinha um Carrefour sendo construído, eu falei, vou bater lá. Eu não sei nada, mas a gente aprende junto. Olha que legal. Fui lá, dei um cartão, aí ia lá, amassar barro, daqui 6 meses a loja inaugura. Tudo bem, faltava 3, eu dava minha apresentação. Próximo de inaugurar, eu fui lá, emiti uma proposta, e aí ele, tá caro, melhora isso. E aí eu fechei negócio, a partir dessa loja eu peguei toda a rede. Olha e paralelamente, Pão de Açúcar, e nós temos esses clientes até hoje. Olha só, gente, olha, tá vendo só como as coisas começam? Você não pode ter vergonha e nem ficar com receio de ir lá dar cara a tapa. Porque olha o caso dela, ela começou lá, indo à loja construir, ela viu uma oportunidade, um Carrefour, uma grande loja, e porque ela mesmo começou numa empresa pequena, não poderia prestar serviço para uma grande empresa. Ela não teve medo, foi lá, desbravou e conseguiu fechar o primeiro contrato e fechou toda a rede. Nossa, Sandra, que legal, parabéns. E quanto tempo já tem essa empresa? 22 anos. 22 anos. E já com esse aspecto mais sustentável. Ela já pensava há 22 anos atrás em conceitos inovadores para um ramo tão, como dizer, normal de detetização, como ela mesma falou, jogar veneno. Né? Assim, muito legal. Era um mal necessário, porque todo mundo precisa desse serviço. Sim. É uma obrigatoriedade, né, no país. Você manter o seu local longe das pragas. Sim. E, ao mesmo tempo, nós temos algumas legislações, né, a respeitar. Então, com isso, eu fui desenvolvendo essa consciência e aí comecei a ser convidada a dar curso para fiscais, para poder saber fiscalizar, porque não podia ter a praga, mas não podia ter o produto. Sim. Tem uma distância de segurança, quer dizer, o negócio foi indo. Com isso, eu mudei para o Rio de Janeiro, transformei a matriz lá, mantive a filial aqui e aí a coisa foi crescendo, a gente continua atendendo em outros estados do país. Legal. Né? Sempre focado em supermercados ou não? Não, o supermercado foi o pioneiro, né? Então nós nos tornamos especialistas em supermercados, mas aí abriu outros nichos, né? Eu tenho hospitais, rede de alimentação, grandes redes, né? Bacana. E cogitamos até nos Estados Unidos, em Miami, numa rede de supermercado que tem lá. Olha que legal, lá já está querendo internacionalizar o negócio, então aqui já está a Juliana aqui, eu depois posso te ajudar, a gente vai tricotar uns negócios aqui. Vamos conversar. Que bacana, muito bom. Mas eu sempre fui uma pessoa, assim, muito ativa, né? Então, a pessoa achou que não tinha nada para fazer e inventou mais 2 coisas. E aí surgiu Dicas da Patroa. Que é muito legal. Bacana. Parabéns. É um sucesso, gente. Ela tem mais de 400 mil seguidores. É isso? É 360 e poucos. Vamos arredondar para 400, vai, tá bom. Depois do programa você vai ter esse número com certeza. E aí você inovou com Dicas da Patroa. Conta pra gente o que é o Dicas da Patroa. Dicas da Patroa é um Instagram de dicas. Dicas das mais diversas que você pode imaginar. Então você tem desde consertar alguma coisa em casa, como tirar uma mancha, como uma receita, como guardar alimentos sem deixar estragar, evitar o desperdício, porque às vezes você abre um limão e já vai jogar fora. Não, não abre o limão, fura ele, tira a tampinha, depois você põe um palitinho no lugar, guarda na geladeira. Como é que é essa dica do limão? Você não conhece. Você fura o limão, usa o tantinho que você quer usar, depois você pega um palitinho e tampa o furinho e guarda na geladeira. Olha Ele vai só. permanecer intacto, não vai apodrecer nem nada para você usar com um pouquinho mais de tempo, sei lá, na mesma Como é que a senhora semana. aprende tudo isso para dar essas dicas? Porque são boa coisas pergunta, assim, Ju. né? Enfim. Eu sou uma pessoa assim muito caseira e eu gosto de fazer as coisas. Então eu vou testando.
eu vou testando. E quando as pessoas também me pedem dicas, eu vou me informar, eu vou ver, eu faço o teste, eu recebo depoimentos de quem já fez e vou acumulando dicas. São mais de 3.000 dicas hoje no Instagram. Mas assim, vamos começar do comecinho. Você tinha essa empresa de detetizadora, de controle de pragas, não é assim que se chama mais, né, que você falou. E de repente você teve essa ideia do blog. Como é que foi essa história? Não, eu fui convidada pelo Fantástico para dar uma entrevista para o Marcelo Serrado. Ia gravar na minha casa. O Marcelo Serrado é aquele que tinha aquele episódio do Crow, não era Crow, esse? na novela. Que era o mordomo, Exato. não era? Ah, tá. Aí ele foi repórter por um dia na minha casa. E foi divulgar o filme dele, porque ele estava procurando uma patroa. E aí eu aceitei o desafio, ele foi em casa, a gente fez a entrevista. Em um determinado momento ele diz assim, eu vou pedir para a patroa aqui dar umas dicas para o Crow. E aí a entrevista se desenvolveu nisso e ficou uma coisa bem bacana, né? Mas passou, e quando foi ao ar foi um sucesso, foi bacana. E meu marido falou, amor, olha isso, o cara te deu a dica até do nome. Você tem que montar um Instagram de dicas, você gosta. Você tem muito conteúdo aí guardado com você e tal, você gosta de ajudar as pessoas. Monta isso. Eu falei, não sei. Ele falou, já te deu até o nome, Dicas da Patroa. Eu falei, deu? Ele deu. Olha lá, que legal. E aí passaram-se alguns meses, quando foi em fevereiro do ano seguinte, eu resolvi montar com um episódio que aconteceu comigo. Eu cheguei em casa com o carro colado de chiclete de fora a fora, na lataria. E aí tentei água quente, detergente, nada. Eu falei, perdido por perdido, pega a lata lá de espuma mágica. E o negócio deslizou assim, como num passe de mágica. Eu filmei isso e postei. Aí foi. De um seguidor que eu tinha, transformou em 3.000. Eu falei, ué, como assim? Olha só. Espuma mágica. E aí foi. Aí tudo que acontecia, ou qualquer visita que a gente recebia, caiu um vinho na blusa da visita. Peraí, Dicas da Patroa, só um minutinho. Vamos fazer um Dicas da Patroa. Aí filmava, passava gelo e tal. Aliás, se você manchar qualquer coisa de couro com vinho, passa gelo, sem medo, e deixa secar, não vai ter nada. É mesmo? Olha, bom saber. E a gente reaproveita tudo, né? Sim. Muitas coisas. Por exemplo, um zíper. Quebrou o zíper, você vai trocar o zíper, né? De uma mala, por exemplo. Sim. Tenho minhas malas lá com o zíper que quebrou aquela parte que você segura, boto clips em cada um e fecho aquela parte de tecidinho para a roupa ficar no lugar. Então você vai colocar as pulseiras sozinha. É difícil você encaixar o fechinho lá, ela cai, né? Engata um no clipe, segura ele com a sua mão e pega o outro e põe aqui. Então, olha só. Então, gente, não falta dica e não falta ideia na cabeça da Sandra. Agora, Sandra, o que falta na sua vida? Falta tempo? Porque você continua com a empresa ainda de controle de pragas? Continuo com a empresa de controle de pragas. Tenho Dicas da Patroa. Eu sou muito espontânea. Tudo que eu faço é muito espontânea. E pela terceira vez a pessoa achou que não tinha nada para fazer e resolveu se meter num outro negócio. Então, eu ainda sou empreendedora na Genesse, que é marketing de relacionamento, né? E isso faz pouco tempo e já sou pérola na empresa, sem entender nada, já tenho uma rede grande, inclusive fora do país. No Japão, em Paris, no Canadá, em Boston, em vários lugares. Eu recebo lá as pessoas, olha, eu comprei, olha, fiz, olha, me cadastrei, eu estou com você. Estou na sua rede, então é marketing multinível, de excelentes produtos, e elas veem a minha transformação e falam, o que você fez na pele? O que é esse negócio? Eu quero, o que está passando? O que você está tomando? Indica a fórmula mágica aí, não sei o quê. E o negócio vai se propagando e é uma delícia de fazer. E tem tudo a ver com o meu negócio, porque eu dou dicas o tempo todo, dicas para salvar a vida das pessoas praticamente, né? E fora isso, eu converso com todas elas também no inbox, que muitas vezes tem um problema pessoal, alguma coisa. Eu também ajudo elas nessa ferramenta sentimental de organizar a cabeça, de organizar o coração, de organizar uma situação da vida, que para mim é um prazer enorme, porque eu sempre acreditei que você aprende enquanto ensina, né? Eu aprendo com os meus filhos, que são 5. 2 dog filhos e 3 filhos. 2 peludinhos. Que são assim, mais que filhos, são as minhas vidas. E Jeff feliz, beijo. Então, é uma coisa que eu estou amando fazer. Então, essas 3 coisas, assim, estão sendo o meu tripé
profissional, sabe? Eu estou muito realizada em cada um deles e eu consigo fazer bem e me doar cada pedacinho no tempo certo, as coisas vão acontecendo, é muito espontâneo, como eu te falei. Então, eu não tenho muito nada cronometrado, as coisas vão acontecendo, eu vou postando, eu vou fazendo. Eu imagino que talvez o Dicas da Patroa é uma atividade que você começou, como você disse, de forma mais espontânea, mas tomou uma proporção muito grande. Muito grande. E, então, você tem que São continuar. 2 milhões de views por semana. Pois é, então, é uma responsabilidade, porque assim, gente, você ser uma blogueira, você ser uma digital influencer, você tem uma responsabilidade muito grande, porque você fala para muitas pessoas, né? Exatamente. Agora, eu acredito o seguinte também, como é que você conseguiu, por exemplo, você tem que se dedicar a essa sua nova marketing de relacionamento, você tem que se dedicar também ao Dicas da Patroa, porque é você que faz essa roda girar, vamos dizer assim. Você teve que profissionalizar a tua empresa? De como que você fez isso? Porque eu vejo assim, quando a gente só consegue, às vezes, equilibrar todos os pratinhos, né? Quando a gente tem uma estrutura profissional por trás de tudo isso muito forte. E como é que você fez isso? Conta pra gente, Sandra. A Holiday Company hoje está com o meu filho e uma gerente que eu desenvolvi desde novinha, desde menina. A Holiday Company é a empresa de... É a empresa de qualidade ambiental. Ok. O Dicas da Patroa eu faço sozinha. Eu faço as minhas imagens, os meus vídeos, eu edito, eu legendo, eu faço o que vem na minha cabeça. Tudo tem a minha emoção, o meu coração. Ai, que legal. Todos os projetos da Holiday, como vai ser feito, o que vai implantar, como é que vai tratar o cliente, é tudo personalizado para cada cliente. Tá. Então isso é que é legal, a gente tem essa preocupação, porque não existe uma receita de bolo, por mais que você está falando de uma praga, disso e daquilo, as coisas mudam muito, né? O comportamento das pragas já não são mais o mesmo de 30 anos atrás. É mesmo? Até isso mudou? A Blatella germânica, que é aquela baratinha, pequenininha, ela vive como a gente, ela vive como você, ela te acompanha. Entendi. O ovinho dela vem no seu sapato. Então, quer dizer, ela fica 2 meses sem se alimentar, desde que ela tem abrigo e água. Olha. Ela é uma barata limpa, inclusive. Ela não vive lá como aquela cascudinha antigamente. Me fugiu. Blatella germânica é a outra americana. Não, a outra cascuda, ela vive realmente no esgoto, aquela coisa toda. Então, quer dizer, com isso, você estuda a biologia e o comportamento das pragas para você aplicar uma solução. Sim. E eu acho que o baixo impacto no ambiente, como eu já falei, é o ponto crucial da coisa. E cada cliente tem sua forma de ser atendido. Tem uns que não querem que você faça de uma tal forma. Não, eu não gosto que entre aqui, que pise aqui, que coloque nada aqui. Então, você fala, tá, então... vamos tirar tudo aqui, vamos limpar assim, vamos manter isso dessa forma. A gente dá uma orientação, a gente reeduca o nosso cliente, como é que ele tem que fazer no ambiente dele, para que ele não tenha, então, problema com praga e ajude a gente a fazer esse controle com primor, né? Porque se ele não me der permissão para entrar na vida dele, eu não consigo ajudá-lo. E é assim no Dicas da Patroa. Elas e eles me permitem entrar na vida deles e dar uma forcinha de reorganizar aquilo que eles estão precisando. Seja no coração, seja na casa, seja externamente, seja no trabalho, seja na vida. E eu tenho o maior prazer de fazer isso. Com a Genesse não é diferente. Eu impacto vidas, eu ajudo a mudar a vida das pessoas, mostro grandes oportunidades de empreender. Nós estamos numa crise muito grande no nosso país hoje. Verdade. Eu acho que o mercado de rede multinível é o melhor negócio que se possa ter para quem está sem emprego hoje, porque é uma oportunidade que você não perde nada. 100% de zero você já tem, é nada. Sim. Então, se você tiver alguns % de alguma coisa, já é um ganho para você. Sim. Por que não tentar? Ah, mas eu não sei vender, ou eu não tenho ninguém para colocar, ou eu não tenho não sei o quê. A maioria das pessoas que entraram nisso, nenhum amigo entrou. É tudo gente estranha. Porque você mostra uma coisa que realmente funciona, você entrega resultado e com esse exemplo é que você traz e muda a vida das pessoas e é lindo ver como é emocionante as pessoas chorando e falando, meu Deus, por que eu não conheci isso antes, por que eu não vi isso antes, por que eu não vivi isso antes, coisas que você olhava com preconceito dizendo, isso daí é imagina, eu nunca vou conseguir isso, eu nunca vou não sei o que lá. O medo do novo, né? Que normalmente nós temos. Tudo que é apresentado para nós, que é novidade, isso não funciona. Tem sempre um negativo, ou tem sempre alguém que critica. Mas aí,
você tem que avaliar para quem você está perguntando. Você não vai perguntar como é que faz um bolo para um mecânico, ele não vai saber. Eu também não posso dar uma receita médica porque eu não sou médica. Então, quer dizer, você vai ver quem deu certo e como é que ela fez. E esse é o nosso trabalho. A gente pega na mão e leva até o topo. A gente ajuda, não lança a pessoa e fala, vai. Eu pego meus filhos e falo, vai. Porque amanhã eu não vou estar aqui, você tem que ir. Se eu não tiver, você não vai ficar perdido. Sim. Porque eu já dei uma orientação, eu estou ali pertinho, mas falo, não vou fazer não. Mamãe, me ajudo, mas vai você. Eu não pego na mão, não pego no colo. Eu ajudo, eu vou empurrando com aquele carinho, conduzindo. Legal. Essa é a palavra. Olha só. Gente, acho que a próxima intentada aqui da Sandra vai ser um coaching de vida, porque olha quanta bagagem que ela tem, não é verdade? A gente vai fazer um pequeno break e volta já já para mais conversa aqui com as nossas empreendedoras. Só um minutinho. E agora a gente tem mais um feedback. Agora o relato da nossa querida amiga Cida, da Atitude Assessoria Esportiva, que esteve aqui semana passada e ficou de mostrar para a gente o novo modelo de gestão da qualidade de serviços e de satisfação quanto ao atendimento lá na empresa dela. Lembra que ela comentou para a gente? Então vamos dar uma olhadinha. E Cida, fala para a gente. Olá, Andréia. Olá, equipe do Tricotando Negócios. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite da semana passada. Eu estive aí no programa. Foi muito bacana o trabalho que a gente fez e hoje eu estou aqui na minha empresa, na clínica de fisioterapia, para mostrar para vocês o sistema que a gente implantou de avaliação do nosso trabalho. Então esse é o sistema, aqui tem os profissionais que atuam aqui na clínica, a gente escolhe o profissional e aqui a gente vai avaliar como foi o atendimento. Então, a partir do momento que a gente escolhe como foi o atendimento, nós temos a opção de deixar um comentário. Isso é muito importante para saber o que o cliente está achando do nosso trabalho. Então a gente coloca o nosso comentário aqui e o que mais destacou. Então a pessoa ela pode escolher a ética, a pontualidade, comprometimento e aí a gente vai dar um enviar e agradecemos a participação do participante e quero participar do sorteio. Neste sorteio, todas as pessoas que são atendidas, os pacientes, eles participam do sorteio e eles concorrem a prêmios que serão distribuídos toda semana. Bom, então é isso. Gostaria de agradecer mais uma vez pela participação e desejo um excelente programa para vocês. Obrigada. Olha só que bacana, Cida. Muito obrigada pelo seu feedback. Fico muito feliz pela sua participação, que foi super inesperada aqui no programa. Espero que muitos frutos aí surjam na Atitude Assessoria Esportiva, viu? E que seus clientes continuem avaliando o encantamento, aquele conceito da Disney que você está implementando aí. Pessoal, aqui nós falamos toda essa semana sobre negócios, parceria, empreendedorismo, lucros, rentabilidade e aí vai. Mas eu acho super importante salientar também que muitas empresas se importam em retribuir tudo isso que eles ganham para a sociedade, através de ações sociais. E por conta disso, eu quero mostrar mais uma vez aqui, a gente passou semana passada, a campanha social que estará acontecendo agora em formato de crowdfunding, que é um financiamento coletivo pela internet, chamado Direito de Brincar. O meu escritório, junto com mais empresas como a do OM Comunicação, que ajuda a gente aqui no programa, da Érica e da Sandra, nós estamos promovendo essa ação social, cujo objetivo é presentear as crianças carentes com brinquedos, porque toda criança tem mais o direito de brincar. E nós escolhemos esse ano o Lar Samaritano, em São Caetano, para receber as doações. E olha só o recado que a senhora Lucila de Lima, Coimbra, gravou para a gente. Ela que é fundadora da creche, o Lar Samaritano, e hoje, ainda com 80 anos, administra o lar. Vamos dar uma olhadinha aqui no recado que a dona Lucila deixou para a gente. O meu nome é Lucila de Lima, Coimbra. Eu tenho 90 anos. Então, a creche foi fundada em 1964 e a vida tem sido bastante bondosa conosco, bastante bondosa. Nós éramos um grupo
de espíritas aqui em São Caetano, e a gente tinha muita vontade de construir uma creche para ajudar as criancinhas, né? Pobrezinhas. E nós soubemos que havia um terreno aqui, baldio, que dava muita enchente e que ninguém queria por esse motivo. E aí nós fomos até o prefeito. Pois é, e a história da Dona Lucila continua. Então, por gentileza, vocês que querem curtir a nossa página na internet para participar dessa campanha social, entre aqui na campanha que está digitada aqui no nosso GC e contribua com as crianças para o direito de brincar. A história integral da Dona Lucila vai estar lá também no nosso canal no YouTube para vocês conferirem, tá bom? E aqui vamos voltar para o nosso papo, que estava super interessante. A gente já está chegando no terceiro bloco. E eu queria saber de vocês, tanto da Juliana quanto da Sandra, quais são os projetos para vocês aqui agora no final do ano, para o ano que vem? O que você está pretendendo, Ju? Conta pra gente. Então, eu tomei uma decisão importante para minha carreira recentemente, né? Eu tenho um escritório em Miami e eu senti que eu estava um pouco limitada ali à Flórida. Então, eu resolvi me juntar a um escritório maior, com uma presença global, né? Originalmente de Londres, mas tem em Nova York, DC. Então, esse foco de prestar assessoria a estrangeiros, eu acho que eu vou ter uma capacidade maior me juntando a esse escritório. Então, eu estou bem animada com a possibilidade de ser meu maior projeto para 2018. A Juliana é advogada. Na parte do real estate, além da Gaia, que é a parte comercial da minha brokerage, eu estou iniciando uma empresa de construção também, né? Casas populares lá nos Estados Unidos, principalmente na Flórida, porque todo esse boom imobiliário que eu mencionei, é mais no mercado de luxo, propriedades de luxo, propriedades em frente ao mar, propriedades na Brickell, mas todos os apartamentos luxuosos, lindos. Eu sinto que existe uma demanda para o que a gente chama de popular housing, né? Que são casas mais affordables, que as pessoas que não têm uma condição tão boa de vida podem comprar. Então, a gente está com esse projeto novo aí para 2018, eu junto com investidores brasileiros, porque eu sou muito procurada por investidores, empreiteiros brasileiros que querem começar a fazer construções nos Estados Unidos, e obviamente é um mercado muito diferente, não é, Andréia? Não é Sim. que você tem o seu business aqui no Brasil, que você vai chegar nos Estados Unidos e vai achar que é a mesma forma. Não, não é. Apesar de ser menos burocrático, você precisa conhecer o mercado, não é tão fácil. Então, o que eu tenho feito bastante também é assessorado empreiteiros brasileiros que querem começar, e eu coloco eles, ajudo a fazer uma joint venture com construtores já que tem um nome, tem toda a experiência no mercado americano, não só na Flórida, mas principalmente em Nova York também. Bacana, Tá? Ju. Então, Vários projetos para o ano que vem. Exatamente. Muito legal. E Sandra, e você? Vai abrir uma nova empresa? Vai virar coaching? Porque você tem todo o potencial para isso. Estou brincando, mas o que você está pretendendo para o ano que vem? Realmente, esse ano foi um ano de crise. E você falou uma coisa muito interessante, começar um negócio de marketing multinível num momento de crise é muito desafiador. Porque, de um lado, você tem todo um cenário que as pessoas não compram, praticamente, né? E, do outro lado, você tem toda a questão do marketing multinível, que é muito interessante. Então, é legal você colocar isso, que no momento de crise, para as pessoas foi uma grande oportunidade. É boa a sua percepção. Eu acredito que eu aprendi isso uma vez e fiquei com isso no meu coração, não foi nem na minha cabeça. Eu fiz um curso no Sebrae uma vez, chamado Empretec. Ah, sim. Gente, Empretec é famoso. A gente já falou sobre isso, eu também fiz. É. Tem várias empretecas que já vieram Eu aqui fui no programa. vencedora no concurso. Que concurso? Né, porque tem... Na sua turma? Na turma você tem desafio, você monta uma empresa e a sua empresa tem que dar certo. Sim. Então, e aí quem mais faturou foi eu. Ah, então, que legal. Do que era a sua empresa? Você lembra? Eu fiz uma empresa chamada Criarte, eu botei um nome assim. E aí o que eu inventei? Um chaveiro com o nome do Empretec e vendi para todo mundo. E aí eu também patrocinei o jantar da festa de encerramento, onde todo mundo também pagou.
e comprou ainda a lembrança do coisa, com isso eu faturei. Que legal. Muito mais que todo mundo. No meu curso de Empretec eu fiz marmita. Era saladinhas light, porque a gente não tinha tempo para sair, para almoçar, então eu levava quase que a gente tinha que dormir lá, né? Pois é. 10 dias. Então, tinha que chegar em casa ainda e falei, que trabalheira, o que eu fui me meter nisso? Mas deu certo, mas não ganhei no concurso. Também não me empenhei muito, porque era muito trabalho fazer marmita, não dava muito certo. Agora, olha que interessante, eu não assinei o contrato de compromisso para 20 anos, aquele como chama? Plano. Do plano. Eu falava, não tenho isso a longo prazo, eu não difícil, tenho. gente. Mas faz de 5 pelo menos. Eu não fiz. E olha que engraçado, quando eu montei a Holiday, eu logo no primeiro ano, o negócio foi um boom. No terceiro ano, eu já tinha 2 apartamentos, estava comprando helicóptero, tinha 2 coberturas, e não sei o que. Foi assim. Então, eu não tinha como fazer um plano para 5 anos, eu já estava em outro patamar totalmente diferente se eu tivesse feito esse plano. Porque eu realmente acreditava naquilo. Legal. Que era uma coisa rápida. Engraçado, né? Muito. Mas você fez o Empretec quando? Em 2000. Ah, tá. Que legal. Fez em 2000. Bastante tempo atrás. E o meu plano agora tem um plano. Sim. Vamos lá. Para 2018 seria o seguinte, a Holiday ficar para o Gustavo, que tem 24 anos, que é o meu filho primogênito. Então, já encaminhei ele está lá há alguns anos, já 6, 7 anos. Legal. Me dedicar bastante ao Dicas da Patroa, que é uma coisa que eu amo fazer, e também disseminar a Genesse pelo mundo, porque a gente hoje pode vender em 141 países. Então, você pode ver pelas pesquisas que, por mais que tenhamos crise, os salões de beleza estão lotados. Sim. Todo mundo compra um creminho e todo mundo compra um produto de nutrição. Então, eles têm poucos produtos, mas é um ciclo de tratamento para a vida, não é tratamento, é um ciclo de rejuvenescimento. Genesse é um nome francês, a empresa é americana, tem só 8 anos, mas ela acabou de ganhar prêmios em Brasília, inclusive, de melhor empresa do ano, a que mais fatura, ela é top 5, ela está encostada em Google, Apple, Facebook. Ela fatura 1 bilhão e 400 milhões de dólares com 8 anos de vida. Quer dizer, é um negócio sensacional. Negócio que a gente tem que conhecer, Juliana. Você usa um negócio e tira uma cicatriz em uma semana, você toma um produto que tira suas dores, que baixa o colesterol, que te dá clareza mental, que te dá foco, que te dá disposição, que não sei o que é a base de arroz, sem nada, sem conservante, natural, sem glúten. Você fala, pô, macumba é essa aí? Peraí, vamos ver isso. É verdade. Então, eu fui testando, eu entrei pelos produtos, realmente, testei antes de falar. Fiquei uns 4, 5 meses, as pessoas notando a diferença. Sandra, patroa, conta aí, pô, você não vai dar dica? Calma, eu estou testando e eu tenho todos os prints dessas mensagens. Eu respondo em torno de 1000 mensagens, assim, delas no inbox. Nossa. Patroa, conta aí, conta aí. E engraçado, meus primeiros clientes foram homens. Olha só. O colágeno é algo inenarrável. Ele é assim, a maravilha, o elixir da vida. É incrível, incrível. Tô assim... Tá apaixonada mesmo. Próxima vez que eu voltar aqui, você vai falar, Sandra, você tem 13 anos. Tenho. 13 anos. Pois é, você vê, gente, a Sandra, ela já era uma empresária de sucesso, com muito sucesso profissional, financeiramente falando também, e mesmo assim ainda empreende. Então, não é porque você tem o seu negócio já e fica, como a gente fala aqui, estacionado na sua zona de conforto. Você pode fazer o que você quiser da sua vida, né? Você pode empreender e ela agora até ela empreende na internet, empreende com marketing multinível, enfim, não tem a empresa está andando limites. com o filho e aí para 2018 a gente vai lançar um aplicativo para facilitar a vida de todos vocês na busca das dicas. Por quê? São mais de 3.000 dicas. Chega uma hora, fica difícil buscar, né, lá embaixo no Instagram. Legal. Então, isso vai facilitar a vida de todo mundo. Olha só que aplicativo bacana. Dicas da Patroa. Então sigam nas mídias, @Dicas da Patroa, tudo junto. Tá passando sempre lá no GC, fica tranquila. E aí, quando tiver o aplicativo pronto, você volta aqui para falar do aplicativo. E a Juliana, quando tiver formatado essa nova parceria mega internacional, você também volta aqui para contar como é que foi dar esse pulo de um escritório de advocacia para uma associação com um grande escritório. Meninas, vocês querem deixar um beijinho, porque o programa já está encerrando. Quer deixar um recadinho para mãe, pai, eu falo papagaio, para quem quiser, fiquem à vontade, Ju. Eu queria falar para as pessoas que estão vendo o programa, realmente empresários e indivíduos que têm essa vontade de ir para os Estados Unidos. Existem formas, não é tão difícil, não é tão caro, então estou à disposição. Vocês têm a minha informação, já foi passada e
Estou à disposição para bater esse papo, para dar essa assessoria para quem quer internacionalizar os seus negócios. Quem sabe essa daqui também eu vou convencê-la a fazer dicas da patroa americana. É projeto. É projeto. Por que não? É Projeto. né? Legal. Muito bom, obrigada, viu, Gil, mais uma vez. Obrigada a você. E volta para Miami quando? Eu volto talvez na próxima semana, estou dependendo de umas reuniões, mas de qualquer maneira é sempre bom estar em São Paulo, né? A gente mora no exterior, mas nosso coração é brasileiro, os amigos estão aqui. É verdade. Aqui a gente, apesar de crise, apesar de tudo, tem uma energia diferente, uma alegria de viver que o brasileiro tem, que lá é um pouco diferenciado. Então, sempre que eu posso vir ao Brasil, eu venho, vou ficar mais uns dias. Que bom, aproveite. E você, Sandrinha, também deixa as suas palavras finais para os nossos telespectadores aqui, para seus amigos, enfim. Bom, eu quero mandar um beijo enorme para todos vocês que me acompanham, para vocês que acabaram de me conhecer e dizer que estou aqui à disposição. Podem mandar os seus comentários, seus pedidos, dicas, que eu respondo a todos. E o que vocês quiserem saber, eu estou à disposição, porque eu amo o que eu faço. O meu lema é fazer tudo isso com amor. Eu faço sem obrigação nenhuma. Eu criei esse negócio porque realmente eu amo compartilhar, né? E se eu posso dar alguma coisa boa, contribuir num mundo que está tão... com tantas coisas assim, eu não gosto de enfatizar as coisas ruins, não. Mas cada um sabe o que vive e eu quero dizer que eu quero passar o melhor que eu puder para vocês, então seja na Genesse, seja no Dicas da Patroa, seja socorrendo a casa de vocês, o ambiente de vocês com a Holiday Company, eu estou aqui para ajudar e eu gostaria que vocês contassem comigo. Sintam-se abraçados, recebam meu carinho, um beijo grande no coração de cada um de vocês. Obrigada. Muito bom, obrigada, viu, meninas? Show de bola a presença de vocês aqui. Aprendi Obrigada. muito hoje, viu? Já sei que broker não é broker e realtor, já sei um monte de coisa. E hoje aqui eu trouxe mais um texto muito lindo que a gente coletou pela internet e eu queria ler para vocês da Clarissa Correia. A coisa mais importante que existe é agradecer pelo dia que começou, pela comida que se tem no prato, pela água quente que sai do seu chuveiro, pelo travesseiro macio, pela dádiva que é ver, ouvir e falar. São tantos os pequenos agradecimentos no nosso dia a dia. São tantas as bênçãos. Problemas existem sim. Falta de grana, de gana, de estímulo, de valorização. Falta de empatia, de entendimento, de respostas, de compaixão. Sobra cansaço. Às vezes a motivação brinca de se esconder. A casa fica uma bagunça. A conta de luz já vai vencer. Mas tudo isso faz parte da vida, da caminhada e dessa coisa maluca chamada rotina. É impossível estar estável o tempo inteiro. Nada permanece arrumadinho eternamente. Por isso, hoje, foque no que existe de bom ao seu redor. Agradeça por todas as oportunidades que a vida lhe proporciona, pois mesmo nos cenários piores, algum aprendizado você terá. Tente ver as coisas que não são tão boas com outros olhos. Assim, tudo fica mais descomplicado, leve e, quem sabe, mais fácil de solucionar. Porque, gente, nessa vida, para tudo tem solução. E o que não tem solução, solucionado está. Então, gente, o programa chegou ao fim. Eu quero me despedir agradecendo mais uma vez pela maquiagem e o cabelo da querida Jaqueline Castaldelli. E o look de hoje que está incrível, da Cris Rodrigues, eu vou mostrar para vocês. Ela fez eu não sei se é crochê ou se é tricô, eu não lembro agora, Cris, me desculpa, eu acho que é crochê. É crochê. Né, Sandra? Sandra, dica da patroa. Crochê. Crochê. Lindo. Que ela fez Parabéns. à mão, lindíssimo. Obrigada, viu, Cris? E também quero agradecer a Dani Estopa pela maquiagem das nossas convidadas e a Tayla Eloá, nossa fotógrafa que está tirando fotos lindíssimas dos nossos bastidores. Você pode, inclusive, ver as fotos na página do Facebook do Tricotando Negócios. Curte lá a nossa página e do Instagram também. E se você tem uma história bacana de empreendedorismo ou conhece alguém que tenha, conta pra gente. Quem sabe você não é escolhida para participar aqui do programa conosco. É só curtir as nossas redes sociais e mandar uma mensagem para nós com a sua história. Muito obrigada mais uma vez pela sua audiência, fiquem com Deus e semana que vem estaremos de volta com mais um programa Tricotando Negócios e mais histórias inspiradoras. Até lá, tchau, tchau. Obrigada, gente.